O domínio do mundo, segundo o pensamento de Lao Tzu, é alcançado ao permitirmos que as coisas sigam seu curso natural. Tentar controlar o mundo alterando o caminho natural das coisas é uma empreitada fútil. Em nossa sociedade atual, observamos uma constante luta pelo controle. Isso se manifesta no ambiente de trabalho, onde os funcionários são cada vez mais controlados e supervisionados, especialmente com o avanço da tecnologia. Os governos também estão constantemente buscando maneiras de controlar seus cidadãos, seja por meio de câmeras de vigilância ou do chamado sistema de crédito social. É irônico notar que essa busca pelo controle vai contra uma filosofia antiga que também surgiu na China, o taoísmo. Ao contrário de uma sociedade obcecada pelo controle, o taoísmo ensina o valor do desapego e de seguir o fluxo. À primeira vista, o ato de desapegar pode parecer sinal de fraqueza. No entanto, segundo os ensinamentos taoístas, ao compreendermos corretamente como o universo funciona, podemos viver de maneira mais inteligente e eficiente, seguindo o fluxo natural da vida em vez de resistir a ele. Portanto, o poder do desapego representa uma forma de força baseada na sofisticação e na compreensão, não na força bruta. O Tao Te Ching, principal texto taoísta escrito por Lao Tzu, oferece insights valiosos sobre essa filosofia. Uma das interpretações desse texto é vê-lo como um guia para a liderança. Lao Tzu enfatiza a governança através do não governar, comparando o governo a cozinhar um pequeno peixe. Mexer demais estraga a carne. Ele argumenta que quando um líder tenta controlar excessivamente as pessoas, surgem efeitos colaterais negativos, como desconfiança e rebelião. Em contrapartida, quando um líder age com discrição e integridade, as pessoas florescem ao terem espaço para se desenvolver naturalmente. Essa forma de governança passiva, defendida por Lao Tzu, não se aplica apenas à liderança de um país, mas também à autogestão. Permitir que as coisas aconteçam é fundamental para deixar a natureza seguir seu curso, princípio que se aplica em todos os aspectos da vida. Neste vídeo, exploraremos diversas maneiras pelas quais o taoísmo nos revela o poder de permitir que as coisas aconteçam naturalmente. O primeiro princípio é a arte de não fazer. O conceito taoísta de Wu Wei pode ser compreendido como ação sem esforço, ou o tão conhecido estado de fluxo, mas também como não fazer, ou saber quando agir e quando se abster. Quando fazemos uma análise crítica de nós mesmos, percebemos que a necessidade de controle está presente em muitas áreas de nossa vida. Sentimos a urgência de controlar nossos animais de estimação, nossos filhos, nossos jardins, nossos videogames e, em alguns casos, até mesmo nossos parceiros e, acima de tudo, nosso futuro. Não podemos negar que o controle é necessário até certo ponto para nossa sobrevivência. Precisamos influenciar nosso ambiente. O autocontrole, em particular, pode nos guiar para direções positivas. Sem controle, a civilização humana provavelmente não teria se desenvolvido. No entanto, muitas vezes subestimamos as influências naturais que estão no cerne de nossa rotina diária. Não podemos controlar tudo, e muitas vezes as coisas se desenrolam quando paramos de tentar controlá-las. Vejamos uma árvore como exemplo. Podemos plantá-la, regá-la, adicionar fertilizante e garantir que receba luz solar suficiente. No entanto, qualquer intervenção adicional prejudicaria o processo, pois estaríamos interrompendo a natureza em seu curso. A atração é outro exemplo. O primeiro passo para atrair alguém é simplesmente se mostrar, para que a pessoa que desejamos atrair saiba que existimos. Então, a atração acontece ou não. Quando ocorre, tentar forçá-la com muita ação pode facilmente arruiná-la. A atração é um fenômeno natural que está além do nosso controle, não podemos forçá-la. Em vez disso, ela deve crescer ou se desenvolver espontaneamente. Há apenas uma maneira de deixar a semente da atração se transformar em uma bela árvore, não intervindo, exceto para regá-la ocasionalmente. O silêncio faz o coração se afeiçoar ainda mais. Por isso, deixar acontecer é crucial nos relacionamentos. Ao permitir que as coisas aconteçam, criamos espaço para as forças naturais do universo se desdobrarem. Após uma discussão, por exemplo, a raiva naturalmente se dissipa. Quando a confiança é violada, não podemos impor sua restauração.
ela precisa crescer novamente, naturalmente. Assim, a diferença entre controlar e permitir está no ato de deixar acontecer. O segundo princípio é aceitar a mudança. Os taoístas compreendiam profundamente que a vida se desdobra em um constante movimento entre opostos. Entre o alto e o baixo, o claro e o escuro, o yin e o yang. Isso é algo que está além do nosso controle. E a forma mais eficaz de viver é simplesmente seguir as ondas da existência. O fluxo da vida e suas transformações são inevitáveis. No entanto, observamos muitas pessoas agarradas às circunstâncias. Na metáfora do rio, elas se seguram firmemente em um galho ou rocha com medo de soltar, desejando ter controle total sobre sua posição. Falta confiança no universo. A consequência disso é um estilo de vida inflexível. Elas veem a vida passando diante delas, incluindo muitas oportunidades de mudança positiva, e perdem toda a diversão. Como Lao Tzu escreveu no Tao Te Ching, os vivos são maleáveis e produtivos, os mortos são rígidos e inflexíveis. As plantas vivas são flexíveis e suaves, as mortas são quebradiças e secas. Existem também aqueles que nadam contra a corrente. Eles são os maiores dissipadores de energia. Talvez vejam honra e virtude em assumir uma posição extremamente desagradável na vida. No entanto, resistir constantemente ao fluxo natural do universo não é uma maneira eficiente de viver e provavelmente só os deixa exaustos e infelizes. Essa falta de aceitação do como as coisas são também leva as pessoas a lutar contra sua própria natureza. Devido às expectativas sociais, elas travam uma batalha contra suas características inatas, em vez de fluir com os atributos que a natureza lhes deu. Poderíamos dizer, siga suas forças em vez de tentar corrigir suas fraquezas. Aceitar a mudança também se relaciona com a noção de utilidade e inutilidade. O filósofo taoísta Zhuangzi observou que a utilidade depende das circunstâncias, como exemplificado por um comerciante tentando vender camisas para uma tribo cujos membros estavam cobertos de tatuagens e sempre andavam sem camisa. Para eles, camisas eram inúteis, mas para nós, a maioria das vezes, elas não são. Inutilidade e utilidade são relativas e não devem ser tratadas de forma rígida. Quando você vive em Nova York, por exemplo, ter um carro é menos útil do que em uma área rural onde a próxima vila está a 50 quilômetros de distância. Portanto, devemos estar dispostos a abandonar o que é inútil em uma situação e adotar o que é útil. É assim que transformamos a mudança de um inimigo em um aliado. O terceiro princípio é não focar nos resultados. Assim como os estoicos, os taoístas reconheceram que concentrar-se excessivamente nos resultados futuros tem um impacto negativo sobre nós. Ao nos preocuparmos demasiadamente com o futuro, ficamos ansiosos. Nossos esforços presentes são impulsionados pelo desejo de um resultado que está além de nosso controle. E quanto mais desejamos isso, menos valorizamos a única coisa que realmente possuímos: o momento presente. Zhuangzi vai além ao contar a história de um arqueiro que perde sua habilidade quando está excessivamente concentrado no prêmio. Ele nos diz: aquele que luta por um pedaço de barro oferece toda a sua habilidade. Se o prêmio for uma fivela de bronze, ele atira com hesitação. Se for uma peça de ouro, ele atira como se fosse cego. A habilidade do arqueiro é a mesma em todos os casos, mas, nos dois últimos casos, ele está sob a influência da preocupação e considera o prêmio externo como mais importante. Todos que atribuem importância ao que é externo mostram estupidez em si mesmos. Isso não significa que pessoas que desejam conquistas externas sejam estúpidas. Significa que quando nossas mentes estão focadas no futuro, ficamos paralisados no presente. Esse princípio está no cerne do estado de fluxo que observamos em atividades como esportes, arte e dança. Quando vivenciamos esse estado de fluxo, estamos tão imersos na tarefa em questão que esquecemos completamente do futuro. É como se a dança acontecesse por si só. O último princípio é soltar o excesso. Em uma sociedade onde o status é uma preocupação central, todos desejam estar no topo. Não necessariamente porque seja o melhor lugar para se estar, mas porque decidimos coletivamente que um status elevado é preferível, enquanto o status baixo é indesejável.
Isso vem com uma busca fervorosa pelo primeiro e uma aversão igualmente forte pelo segundo. No entanto, as árvores mais altas capturam mais vento. Quando estamos no topo, é necessário um esforço imenso para permanecer lá, pois todos desejam ocupar essa posição. Comparativamente, viver em níveis mais baixos é menos estressante, com menos competição, menos inimigos e, de modo geral, menos esforço, permitindo uma vida mais privada. No entanto, o extremo oposto é um lugar de privação. Se intencionalmente buscarmos o nível mais básico, tornamo-nos ascetas. Ainda que de uma forma diferente, há um apego forte, o apego à privação. A questão que podemos nos fazer é: do que realmente precisamos? Zhuangzi observou que um pássaro que faz seu ninho na floresta não deseja mais do que um galho, assim como um rato que bebe da lagoa não deseja mais do que uma barriga. Portanto, se aspirarmos apenas ao que é essencial e deixarmos de lado o excesso, evitamos que os bens materiais se tornem uma prisão, nos permitindo viajar pela vida com pouca bagagem. Epicuro observou que as necessidades básicas da vida são fáceis de encontrar, e viver com moderação é a chave para a felicidade. É um caminho simples e sustentável. Como Lao Tzu escreveu, quem vive com moderação já está no caminho do Tao. Quando paramos de lutar, abrimos espaço para a natureza se desdobrar. Confiar no universo e aceitar que na sua constante mudança reside a oportunidade de se tornar livre e flexível, em vez de rígido e frágil. O poder do desapego significa flutuar ao longo do rio da vida, sem se agarrar a pedras e galhos, permitindo que o peso morto seja liberado para podermos navegar pela vida com o mínimo esforço. Agradecemos por terem assistido até o final do vídeo. Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Faremos o máximo para oferecer vídeos que possam agregar valor à sua vida. Esperamos revê-lo em breve. Até a próxima.